Vamos lá, galera. Então eu vou responder conforme a gente comentou aí, né, durante a semana. Vou responder algumas perguntas aqui que a gente fez, algumas curiosidades. E eu quero te incentivar, né? Durante a sua leitura, eu estou mandando as meditações lá durante a leitura, então eu estou mandando algumas algumas curiosidades, né, para você estar realmente crescendo aí nisso aí, ó, mandando as meditações para você refletir. Não vamos falar sobre as meditações, mas eu gostaria que você tivesse investindo mesmo, sabe, investindo todo o seu tempo, sabe, nessa leitura. Eu mandei um link onde você pode estar acessando lá o aplicativo para você estar tendo uma facilidade maior para ler, para compreender. E vou começar da pergunta da Daiane, né? A Daiane colocou sobre os números lá, né? O número 7, o número 40, e tem muita relação mesmo. Tem muita relação com algo prático, tem significado, né? Os números 7, 21, 40 especificamente, a neurociência recentemente descobriu que está ligado a hábitos, né? Você tem alguns hábitos que podem ser modificados a partir de algumas datas específicas, né? Então, por exemplo, se você quer parar de tomar café com açúcar, em 7 dias você resolve essa treta, né? Você tomou 7 dias lá café sem açúcar, nunca mais você vai precisar tomar café com açúcar de novo. Para você colocar um hábito de um exercício físico, uma caminhada, por exemplo, 21 dias você resolve essa treta também, você resolve esse problema. E agora, se você tem algo que é mais complicado, você precisa romper, você vai gastar pelo menos 40 dias. Então 40 dias é um tempo assim que resolve muita coisa na sua vida. Um vício, por exemplo, refrigerante, 40 dias. Eu tô quase chegando nos 40 dias sem tomar refrigerante. Semana passada, confesso que eu tive vontade. Mas como a Camila parou, meu sogro e minha sogra também estão parando, várias pessoas perto estão parando, isso vai facilitando, né? Então, você pode perceber que o dilúvio foi 40 dias. O jejum de Jesus foi 40 dias. Então está relacionado a um hábito que pode ser quebrado ali, né? Ou uma purificação que pode ser feita em algo, né? Então a terra foi purificada durante o dilúvio nesses 40 dias. O jejum de Moisés, de Jesus, de Elias, eles contribuíram para essa mudança aí, né? Eu estou tentando acessar aqui as perguntas aqui que foram feitas, né? O Lucas colocou uma pergunta sobre o texto de Gênesis 1, né, o firmamento, as águas acima do firmamento. Na verdade, eu mandei um link de um vídeo que eu achei de um estudo de teologia que faz todo sentido, né? A Bíblia traz algumas coisas muito sobre a percepção que as pessoas tinham naquela época específica, né? Então você tem uma percepção de que se a água é azul, o mar é azul e o céu é azul, logo, se você tem água ali no mar, você tem água também lá no céu. Então essa é uma percepção que aqueles povos antigos tinham. Então isso foi assim, é uma resposta provável que eu achei, tá? Então eu queria falar sobre ela para vocês aí. Nunca tinha me atentado a esse detalhe que fala ali em Gênesis 1, sendo bem sincero. Mas tem coisas também que é mistério, né? A gente sabe que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol, e a Bíblia em vários textos deixa a entender que não era, que era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a compreensão que eles tinham naquela época. Então assim, a gente tem que ser muito sensível a isso, né? Conforme a ciência vai evoluindo e vão havendo descobertas, essa noção vai mudando. A outra pergunta do Lucas, né, sobre os homens que tomaram lá.
Para resumir, para ser objetivo, a Bíblia, em toda a cronologia dela, em toda a genealogia dela, ela vai citar pontos específicos e pontos marcantes, né? Então você tem aí a genealogia toda na Bíblia citando poucas mulheres. Poxa, mas as mulheres não foram relevantes? Muito pelo contrário. As mulheres ao longo da história foram extremamente importantes, mas você não vê citando tanto, né, as mulheres. E as mulheres citadas, elas são de outros povos, elas são mulheres que tiveram assim reputações comprometedoras, né? Reputações comprometedoras, como por exemplo Raabe, que era prostituta, Tamar, que cometeu um incesto, né, com o próprio sogro Judá. Então assim, você tem aí algumas situações, a própria Maria, né? Uma situação extremamente complicada, foi achada grávida enquanto estava noiva. Então assim, a Bíblia ela cita mulheres, e no contexto de Gênesis, a partir do capítulo 3 em diante, ele vai citar os principais filhos de Adão. Então cita Caim e Abel, e depois ele cita Sete. Mas Adão teve muitos mais filhos, né? Então ele cita uma linha ali, e quando ele fala de outras mulheres, outros homens, são outros filhos de Adão, obviamente, né? Então a gente não tem uma noção, a nossa noção cronológica, por exemplo, nos impede de ver que pouco tempo depois de Noé ter morrido, Abraão nasceu. Então eles são pessoas que não estão tão separadas, tão longe assim, sabe? Cronologicamente falando. Então, tentando responder a pergunta do Lucas, é algo que fica meio... nem tudo na Bíblia vai estar sempre muito explícito, né? Tem mistério, a palavra de Deus mesmo fala desses mistérios. Mas, para responder essas 3 perguntas que foram trazidas essa semana, é basicamente isso. Agora, falar um pouquinho das curiosidades que eu coloquei lá, né? Ninguém chegou a comentar, mas eu queria falar um pouquinho de alguma delas, né? Por exemplo, quando você tem lá em Gênesis 2, né, a palavra de Deus diz que havia concluído a obra e por isso descansou. Você acha que Deus estava cansado, precisava descansar? Então Deus já estabelece ali um princípio para nós, né? Com certeza Deus não trabalha, não se cansa, ele trabalha, até hoje ele trabalha. Então Deus está cansado, mas ele estabelece um princípio para nós, do descanso, né? Do 6 por 1, né? Trabalhar 6, descansar 1. Então assim, Deus ele coloca isso para nós, que é algo que é importante, né? Deus não se cansa, porém nós sim, e ele estabelece um princípio ali para nós. Depois nós temos aqui uma curiosidade, né? Segundo a Bíblia, quantas horas de vida Deus dá a um ser humano? Então lá em Gênesis 6, Deus coloca um limitador de 120 anos, né? Ele fala assim, o homem é perverso, vai viver 120 anos. Então se você converte esses anos em horas, você tem 1.091.000 horas, 520 horas, né? É mais ou menos isso, né? 1.091.520 horas, que são considerando os anos bissextos, inclusive. Então isso aí é o máximo que uma pessoa pode viver. E uma relação legal que eu achei aí, que acho que é a curiosidade 3 que eu coloquei, depois que o homem começou a comer carne, esse gráfico muda. As pessoas começam a viver menos, né? Então, entre vários fatores, né? Quanto mais pessoas, acaba afetando a qualidade do oxigênio, etc e tal. E o fato deles começarem a migrarem para lugares diferentes gera uma instabilidade, né, na vida deles. Mas tem uma relaçãozinha aí da carne. Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Vocês vão ver que o gráfico era meio contínuo. Quando chega em Noé, as pessoas começam a viver menos, porque a partir de Noé eles começam a comer carne. Então, pessoal, essas curiosidades, bate-papo, eu quero incentivar você a ler a Bíblia, a buscar, a, querer mais de Deus. A Bíblia é um livro extremamente simples, quando o Espírito Santo traz a compreensão para você.
extremamente complexo quando você se distancia das verdades da palavra. Então, o que eu quero? Incentivar você a se aproximar para que isso se torne algo simples na sua vida, para que ela se torne vida em você. E a gente está junto nessa jornada. 4 capítulos por dia é muito pouco. 4 é 20 minutinhos. Se você criar um método para você acelerar essa leitura em 15 ou menos 10 minutos, você conclui a leitura e começa a anota aquilo que Deus falou, aquilo que te chamou a atenção. Então você pode crescer muito e vai crescer muito, e nós vamos crescer juntos nessa. Deus abençoe, tamo junto, viu?